Dá um barata voa, né, gente? Vigilância Sanitária, Polícia Federal, Federação da Indústria e Comércio, Anvisa, Ministério da Saúde, todo mundo agora correndo atrás do prejuízo. Do prejuízo não, né? De mortes. Será que a gente precisava chegar a esse ponto? Até onde eu li, a gente já tem 5 pessoas que morreram pelo consumo, pela contaminação do metanol. Tem dezenas de hospitalizados, alguns com sequelas irreversíveis. Precisava chegar a esse ponto? Bom, eu vou contar para vocês. O que está acontecendo não é novidade. Vamos entender o tamanho desse buraco. Eu vou começar com um número que é indecente, escandaloso. 36%. 3 em cada 8 bebidas alcoólicas vendidas no Brasil saem falsificadas, fraudadas ou contrabandeadas, segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. 1 em cada 5 vodkas chega adulterada no comércio. Não é lenda urbana, é um mercado paralelo com o CNPJ do crime. Enquanto isso, as manchetes registram mortes por metanol em São Paulo, gente que sai para brindar e termina no necrotério. O barato na prateleira vira caríssimo no hospital. Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Primeiro, pela matemática do incentivo, onde atributo alto, cadeia longa, fiscalização fraca e punição leve, nasce um ótimo negócio para gente pilantra. Segundo, pelo fetiche da embalagem. A gente vive num país que confia mais no rótulo em inglês do que no fornecedor. O falsificador sabe disso. Ele compra a garrafa vazia, imprime um selo vagabundo, cola um holograma de camelô e despeja dentro um líquido que passa por vodka, whisky, gin, vinho. Em muitos casos, a receita leva metanol, que é um solvente baratíssimo de uso industrial. O metanol não dá barato. Ele dá cegueira e morte. Pouco volume já causa estrago. O corpo metaboliza e transforma em ácido fórmico que queima o nervo óptico, derruba os órgãos como dominó. Por isso que a gente está vendo gente em coma com sequelas irreversíveis. Não existe romantismo químico nessa história. Terceiro, pelo labirinto dos intermediários. As grandes marcas existem, mas a engrenagem real da noite brasileira passa por adegas, depósitos, vans sem logotipo, marketplaces com vendedores que somem depois da venda. E olha, que fique claro, não é culpa de quem foi lá e pediu uma caipirinha, pediu um drink, pediu um vinho. Muitos bares sérios compram de quem tem um bom preço porque a conta não fecha. A informalidade entra pela porta dos fundos com nota fria e telefone que amanhã vai cair numa caixa postal. Depois estoura um surto, a polícia fotografa caixas, recolhe garrafas, a TV mostra lacres suspeitos, o governo promete uma força-tarefa, como a gente está vendo. A rotina recomeça no fim de semana seguinte. É curioso, para não dizer trágico, como a fiscalização aparece apenas no pós-óbito. A gente lê que a Polícia Federal investigará a origem do metanol e suas conexões com o crime. Ótimo, mais tarde, né? A pergunta certa, onde estavam as blitz de origem e rota antes do primeiro corpo? Fiscalização não pode ser performance, precisa ser política pública. Não basta aprender bombonas em galpão, é preciso mapear essa cadeia toda, travar a entrada de álcool industrial em vias tortas, exigir rastreabilidade real até o ponto de venda. Hoje, o Estado age como aquele síndico que só aparece no prédio depois que o incêndio já botou o prédio abaixo. Enquanto isso, a retórica da culpa escorre para o balcão. O consumidor precisa prestar atenção. Precisa, claro, mas vamos combinar. O cliente olha o lacre, rótulo, cor, preço, nota. Não tem um laboratório de bolso que ele vá lá ter certeza do que ele está consumindo. O Estado tem. O varejista também precisa sair do piloto automático. Não dá para fingir surpresa com fornecedores de oportunidade que acabam virando uma fumaça depois da entrega. Donos de bar, restaurantes e adegas precisam de procedimento, cadastro de fornecedor, conferência da nota, lote, compra só de distribuidor com reputação, registro de rotas. Dói no caixa? Dói. Mais caro é
uma intubação. O argumento de todo mundo vende sustenta a normalização do ilícito, e a normalização mata. Em 1999, morreram pessoas por causa de cachaça adulterada. Foram cerca de 30 mortes. Agora, em 2025, a gente está vendo essas mortes por conta de destilado gourmet com álcool de limpeza. A tecnologia melhora, gente, e o crime melhora junto. Se o Estado não subir um degrau, a gente vai continuar nesse looping. Denúncia, operação fotogênica, coletiva, com verbos no futuro. E esquecimento. Acho que vale explicar, né, sem ser uma aula chata, o que diferencia o etanol do metanol. O etanol é o álcool do bem nas bebidas, que metabolizado com menos estragos, né? É metabolizado com menos estragos. Em excesso, ele arrebenta o fígado, mas não cega. O metanol é o primo tóxico, feito para indústria, para combustível, para solvente. É barato, incolor, mistura fácil e engana paladar leigo. Especialmente se o falsificador adoça, perfuma, tempera. O corpo não distingue no primeiro gole. O estrago chega depois, mas chega rápido. Vamos lá, os sinais de alerta. Ardência exagerada, um gosto químico, um cheiro de plástico, dor de cabeça forte fora do comum. A visão fica turva e de repente parece que você está num túnel escuro. Uma náusea que não cede. É correr para o hospital e falar a palavra metanol, sem pudor. Isso salva tempo e tempo salva vida. Mas e as grandes empresas? Comprar marca não garante? Ajuda, mas não garante. O canal importa. Garrafa de marca pode sair legítima da fábrica e reaparecer recheada num balcão sem lastro. O falsificador caça o que você confia, não é o que você despreza. Por isso a origem precisa valer mais do que o logo. Isso vale para o consumidor e vale principalmente para quem vende, claro. Cadeia segura começa onde o caminhão encosta. E por que essa história se repete? Porque a punição não assusta. A cadeia do metanol trafega com a tranquilidade de quem sabe que no máximo vai perder o lote. O Brasil prende usuário de maconha como troféu moral, mas trata envenenador de boteco como um empresário informal. Isso não é economia paralela, é crime contra a vida. Sem tipificação dura, sem multa que arruine e sem prisão que pare de fato, o negócio segue viável. O criminoso, ele calcula a margem. Custo da bombona, do rótulo, do selo falso, do transporte. Risco baixo, lucro alto. Enquanto a conta fechar, essa garrafa vai continuar rodando. E o papel de cada um? Bom, nós consumidores, o que a gente tem que fazer? Desconfiar do preço que humilha a concorrência da promoção mágica, do rótulo mal impresso, do lacre frouxo. A gente tem que exigir nota, evitar a adega que está vendendo aquela marca do momento sempre mais barata do que o resto da cidade. É difícil a gente fiscalizar, ver o drink sendo feito. Muito complicado. Você está lá num restaurante, num bar, a bebida vem do bar. Por isso a gente tem que tentar escolher bem os bares que a gente frequenta, mas nem assim é possível ter 100% de garantia. E também a gente não vai culpar as pessoas que estavam lá se divertindo, crentes que estavam num lugar seguro, consumindo produtos de qualidade e perderam a vida ou estão hospitalizadas. Claro que ninguém vai ficar neurótico, mas se tiver alguma dúvida, não beba. A vida não vale um drink instagramável. Os comerciantes têm que parar de terceirizar a culpa, têm que treinar a equipe, criar protocolo, avisar a polícia quando aparecer uma oferta boa demais, né? Essa oferta bater a porta, mostrar de quem eles compram, ter transparência. Transparência é uma arma. As autoridades têm que fazer o trabalho antes do velório. A gente tem que ver intensificação da fiscalização na origem, portos, fronteiras, rotas rodoviárias, depósitos, implementação de rastreabilidade digital por lote. Tudo isso tem que estar lá nos dados da Receita Federal, da Anvisa, da Secretaria Estadual da Fazenda. Não é possível que a coisa fique girando, rodando desse jeito. Tem que fiscalizar os marketplaces, os lugares de venda. Não tem que esperar esse tipo de tragédia acontecer para saírem aí atrás de contrabandista. Não pode ser tão difícil, é questão de prioridade. No plano cultural, talvez
esteja a ferida mais incômoda. A gente confunde ostentação com qualidade, rótulo com honestidade, preço com perícia. O drink virou símbolo, a garrafa virou um personagem, o copo virou selfie. A fraude surfa nessa vaidade. Enquanto o consumidor compra a imagem e não procedência, o falsificador brinda. Sobra para quem? Para a família do internado, para o dono do bar que não volta a abrir, para o SUS que segura essa bomba. O que dizer às famílias das vítimas? Que país aceita a gente morrer de metanol no século XXI? Que Estado tolera supervisão de faz de conta e fim de surpresa a cada ciclo de tragédia? Ação integrada, força-tarefa, cooperação, interinstitucional, tudo isso soa muito bonito numa coletiva, né? Mas o que muda a realidade é blitz sem aviso, fiscalização contínua, cadeia para quem fabrica veneno e quebra para quem distribui. O resto, gente, é PowerPoint. Nada disso rouba, claro, do cidadão o direito de brindar sem medo. Beber não deveria ser uma roleta russa. Olha, eu não tô aqui para defender a abstinência. Eu adoro tomar meu drink. Tô aqui para defender o óbvio. Álcool não pode ser tratado como um lote de uma droga ilícita que a gente não sabe a procedência, né? Álcool é um alimento regulado, com imposto alto e responsabilidade maior. Se o Estado cobra na saída, que garanta na entrada. Se a indústria fala em compliance, que abra planilha no caminho. Se o bar quer cliente fiel, que trate procedência como uma regra, não como um favor. Talvez você me diga, isso sempre existiu. Eu mesma falei que sempre existiu. Sempre existiu, mas nunca foi tão fácil escapar da fiscalização e tão rápido viralizar o dano. A mesma tecnologia que ajuda o criminoso também serve para proteger o consumidor. A gente está falando de rastreabilidade por QR Code dinâmico, cadastro público de distribuidores, consulta em segundos pelo celular, troca automática de alertas entre órgãos, bloqueio de CNPJs reincidentes. Eu não estou inventando a roda. Falta preocupação, falta vontade política e pressão pública. Eu vou fechar como eu comecei, mas com outro imperativo. A gente não pode naturalizar isso. Viu o preço indecente? Passe reto. Sentiu o gosto estranho? Para de beber. Desconfiou do fornecedor? Claro que eu tô falando, enfim, com bares, restaurantes e tal. Não com você, coitado, que sentou e pediu uma caipirinha. Os bares e restaurantes têm que se responsabilizar. Se desconfiou do fornecedor, tem que denunciar. Não pode ir pelo preço. Falsificador só prospera quando a gente entrega a ele aquilo que ele mais precisa, indiferença. E já que o país adora slogans, aqui vai o único que presta para essa pauta. Se a bebida exige fé, não beba. Fé se reserva para milagre. Garrafa se avalia por origem. O resto, gente, é conversa de balcão. E conversa de balcão nesse assunto já matou gente demais. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, olha, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.